Uma das únicas plantas que permanece verde em meio à sequidão do semiárido brasileiro, principalmente no auge do período seco, por conta da fixação biológica do nitrogênio do solo. Vale lembrar que em algumas regiões do Nordeste, nos últimos anos, os índices pluviométricos chegaram a ser inferiores a 300 milímetros de chuva. Já mostramos o papel relevante que a glicídia, uma leguminosa forrageira com alto teor de proteína, desempenha nos sistemas integrados de produção. Entra como componente florestal para o corte e fornecimento no coxo. Hoje, vamos mostrar outra opção de arranjo produtivo, com integração lavoura, pecuária e floresta para o pastejo, consorciando glicídia com capim. Esse sistema aqui é um sistema diferente do sistema onde você só retira o material. Esse aqui é um sistema que a gente planejou para ter o pastejo dos animais, né? Então aqui a gente tem uma associação da glicídia com o capim Urucloa moçambicensis, conhecido também como capim corrente. E esse capim ele tem diversas funções, assim como a glicídia. Começando pelo capim, é um capim que, além da alimentação animal, é um capim que ele serve como palhada para o plantio direto. Então essa área onde a gente tem umas estratégias conservacionistas para não ter mecanização de solo em todos os anos, então a gente faz aqui um sistema de plantio direto para sorgo, para milho ou para milheto, todos eles para produção de silagem ou produção de grãos. Aí vai depender da necessidade do produtor. Sendo que essas áreas das entrelinhas onde são plantadas por plantio direto essas culturas anuais, elas são ladeadas por linhas de glicídia. A glicídia também entrando como componente alimentar para os animais, assim como também uma fixadora de nitrogênio no solo. Ao longo desses anos, de mais de 10 anos desse experimento aqui, já foi identificado que não existe necessidade nenhuma de adubação nitrogenada nessas áreas para a produção de milho, sorgo ou milheto. Essas áreas elas são completamente supridas apenas com a fixação de nitrogênio pela glicídia. Então, um resultado muito interessante foi obtido nessas áreas aqui, nesse sistema que é um pouco diferente daquele outro. Quanto à implantação, a gente vê aí as linhas, disposição entre elas, qual que é a recomendação de vocês? Nessa área que a gente está trabalhando aqui, a gente trabalha com 6 metros entre linhas de glicídia, né, por conta do plantio direto, mas o produtor ele pode adequar isso de acordo com a necessidade dele, de acordo ao tamanho do maquinário, ele pode trabalhar com fileiras duplas de glicídia entre as linhas. Então, enfim, o que a gente está trabalhando nessa área são 6 metros entre linhas de glicídia e 1 metro entre as plantas de glicídia, mas esse arranjo ele é muito mutável, ele pode ser moldado de acordo com a necessidade do produtor. Essas áreas aqui, durante uma parte do ano, ela é utilizada para plantio, né? Então os animais não têm acesso, então após a retirada da silagem, fica-se o capim permanece, ele vai ter rebrotado todo depois do plantio, e é quando você coloca os animais. Então esses animais eles vão ter uma entrada de acordo com o capim que está sendo utilizado, que pode ser, além do Urucloa, pode ser utilizado outro capim, né? A gente utiliza o Urucloa aqui por conta de manutenção de palhado, mas pode ser utilizado outra gramínea, então a entrada e saída tem que ser com orientação de acordo com o capim que está sendo utilizado. E a glicídia, a manutenção dela em torno de 1,5 m a 1,80 m no máximo, para que os animais tenham acesso ao pastejo da glicídia. E eles vão comer a glicídia, então eles têm que ter uma glicídia de porte mais baixo, cortada sempre mais baixo, para que eles tenham acesso a esse alimento. É um alimento rico em proteína, né? Então, quando o animal ele está dentro dessa área de pastejo, ele não tem necessidade de uma nutrição fora do que ele obtém aqui dentro. Então tudo que ele necessita em termos de proteína está sendo suprida por esse arranjo que a gente consegue fazer aqui dentro. O potencial de produção de matéria seca é similar ao de outros arranjos produtivos com a glicídia, superior a 30 toneladas por hectare ao ano, e com um ganho extra, muito importante: bem-estar animal, a sombra que ameniza o calor do sertão nordestino. Aqui, como a gente não tem a palma forrageira, então você vai ter um nível energético um pouco mais baixo, né? Então, de produção. Mas aqui você vai também produzir em torno de 30 a 35 toneladas de matéria seca por hectare, por conta da área de produção de milho e da área de produção de milho, de sorgo e milheto e da produção da glicídia, né? Uma diferença em relação também à outra área é que essa área daqui você tem uma incorporação desse material, né? Então, diminui um pouco essa produtividade também, porque boa parte do material que vai ser da glicídia vai ser incorporado nas entrelinhas. Com o decorrer do tempo, o animal se acostuma tanto a comer a glicídia que a glicídia vira a planta de predileção dele. Então ele vai logo na glicídia, depois que ele se satisfaz com a glicídia, ele começa a pastejar. Outra coisa importante desse sistema é o conforto térmico, né?
o ambiente que é gerado aqui dentro. Então, nas imagens vocês vão poder ver que existe um sombreamento muito favorável. Então, o animal tem uma área muito agradável para pastar, para ruminar, ele deita e ele fica tranquilo, depois bebe água. Enfim, além da alimentação, tem toda uma parte de conforto, de ambiência que é fornecida por essa área também.